Aleluia, glória a Deus. Paz seja, meus irmãos. Amém. Você está bem, está feliz? Estamos juntos na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo de número 15. Nós vamos iniciar hoje uma série que vai funcionar todo o mês de abril, que é a série Ressurreição. Em abril nós temos um evento muito importante para a fé cristã, uma celebração que é da Páscoa. E a Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, apesar de ser bom, chocolatinho, né? Mas tem a ver com a ressurreição de Jesus, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar falando sobre a importância da ressurreição. A ressurreição é um dos pilares da fé cristã, ela é fundamental para a fé cristã. Então nós convidamos você nesse mês a caminhar conosco cada domingo, aprendendo um pouco mais sobre esse pilar fundamental e o efeito que isso tem na nossa vida, a importância dessa fé, dessa convicção, desse entendimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós vamos começar a ver um pouco disso hoje. Então o que vai acontecer? Nós vamos estar ministrando todos os domingos a respeito dessa temática, nós vamos nos aprofundar nisso, mas no domingo de Páscoa, nós vamos ter aqui um espetáculo de Páscoa, um espetáculo especial de Páscoa. Então venha estar com a gente também, se programe, convide alguém, participe conosco. Então nós temos aí um mês inteiro aí de atividades interessantes. O espetáculo da Páscoa é a palavra de esperança, né? Vem estar conosco, sempre é um espetáculo inédito, produzido pela nossa equipe aí talentosa da igreja. E a gente tem sempre se surpreendido com o talento dessa turma e sido impactado pela mensagem que é transmitida e pregada. Então esteja conosco, em nome de Jesus. Já deu tempo de você achar aí, né? 1 Coríntios 15, não deu? Em nome de Jesus. Esse capítulo inteiro, queridos, Paulo está fazendo uma defesa apologética da ressurreição. Haviam pessoas que estavam disseminando falsos ensinos que contra a ressurreição, dizendo que os mortos não ressuscitam. Paulo, então, em resposta a isso, ele vai nos dar esse capítulo 15 aqui, tão precioso sobre essa temática. São 58 versículos. Então eu quero incentivar você depois a ler também na sua casa, mergulhar com a gente nisso nesse mês. Ele vai falar da ressurreição como um pilar, ele vai falar da ressurreição como um fato histórico, ele vai falar de como nós vamos ressuscitar, ele vai falar do corpo glorificado, como é que é o nosso corpo depois dessa ressurreição. Tem muita coisa bacana aqui nesse capítulo, que certamente Deus vai ministrar o seu coração e falar com você. Eu vou ler alguns versículos, nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas alguns versículos, começando pelo primeiro. Diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Agora vamos pular até o versículo 17. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 58, último versículo do capítulo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o trabalho de vocês não é vão. Amém? Fecha os olhos comigo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós somos privilegiados por estar na Tua casa, por estar na Tua presença, por sermos ministrados pela Tua palavra e por podermos nessa hora pararmos, ó Deus, um pouco, aquietarmos o nosso coração e prestarmos atenção naquilo que Tu tens para ministrar na nossa vida e no nosso coração. Senhor, que as distrações sejam repreendidas e que qualquer outra voz que não seja a Tua, Senhor, ela seja calada neste momento e que Tu nos dê a percepção clara, Senhor, o discernimento para receber o que Tu tens para nós na noite de hoje e nos fazer, Senhor, crescer e ser edificado no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu estava falando para vocês, a ressurreição é um dos pilares do cristianismo e é um pilar muito importante. Nós sabemos que talvez o maior evento da história e o maior evento da nossa fé cristã é a morte do nosso Senhor Jesus na cruz. Quando Jesus ele se entrega na cruz em nosso lugar e ali Ele leva sobre si o nosso pecado, ali Ele leva sobre si a nossa condenação, ali Ele leva sobre si o nosso castigo e Ele expia os nossos pecados, Ele resolve os nossos pecados. Por isso, aqueles que creem em Cristo hoje são perdoados, hoje são justificados, hoje são reconciliados com Deus, são redimidos, sem sombra de dúvida nenhuma. Esse é o maior evento da história da humanidade, essa é a maior acontecimento da história, porque nesse acontecimento Deus que se fez homem, Ele se entrega na cruz por nós, Ele morre no nosso lugar, Ele morre a nossa morte e Ele vence ali o pecado, Ele vence ali a morte. Mas logo em seguida nós sabemos que ao terceiro dia Jesus ele não permanece morto, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal e Ele ressuscitou. E esse capítulo é muito emblemático para nós, porque ele nos mostra a importância dessa ressurreição. E ele diz claramente o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que aconteceu ali na cruz teria acabado no túmulo, digamos assim. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa esperança, toda a nossa fé, ela seria de alguma forma invalidada. Por quê? Porque o Jesus que nós estamos dizendo que venceu o pecado e a morte, teria sido vencido pela morte. O Jesus que nós estamos dizendo que resolveu o problema do pecado e com ele o salário do pecado, que é a morte, ele teria acabado num túmulo, ele teria encerrado no túmulo. A nossa esperança teria acabado ali, porque nós também um dia morreremos e a nossa a sequência da nossa morte seria também ficar morto para sempre, digamos assim, porque tudo teria terminado num túmulo, tudo teria se encerrado com a morte de Jesus. Mas a Bíblia é clara em nos afirmar que ao terceiro dia Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal, Jesus aniquilou esse maior inimigo do ser humano, ele resolveu o problema do pecado e ele ressuscitou. Então isso nos traz esperança, isso nos traz fé, isso nos traz a convicção de que o nosso Jesus, ele venceu, ele está vivo e ele continua vivo, e glória a Deus por isso. Então eu quero destacar aqui 3 lições importantes a respeito da ressurreição, que afetam diretamente o passado, o presente e o futuro. O passado, porque a ressurreição, ela é a comprovação, ela é a testificação, ou melhor, vamos dizer assim, ela é a validação do que Jesus fez na cruz. É como eu estou dizendo para vocês, se nós crêssemos que Jesus, como cremos, levou sobre si o nosso pecado, expiou o nosso pecado, venceu o pecado, venceu a morte na cruz, mas ele permanecesse morto,
na verdade, a gente ia chegar à conclusão de que não aconteceu o que a gente pensa que aconteceu. Mas ao ressuscitar, Jesus ele está validando. Deus valida. Ao ressuscitar, nós vemos que é validado o que Jesus fez na cruz. Aquilo que Jesus realizou na cruz é validado mediante a sua ressurreição. Ao ressuscitar, nós temos a confirmação de que de fato Jesus venceu o pecado, de que de fato Jesus venceu a morte, de que de fato Ele levou sobre si os nossos pecados, de que de fato Ele levou sobre si a nossa condenação, e assim como Ele ressuscitou, nós também carregamos uma promessa de ressurreição eterna. Aleluia! Então a ressurreição ela é a garantia cabal, digamos assim, da expiação que Jesus realizou na cruz. A ressurreição é o selo de Deus, aprovando o sacrifício de Cristo. A ressurreição revela a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. A ressurreição valida tudo isso. A ressurreição confirma tudo isso. Então, vamos usar aqui de uma ilustração. Imagina que você tem uma causa diante de um juiz no tribunal, e o seu advogado ele vai até o juiz e ele apresenta todas as provas que podem te absolver. Ele apresenta a sua quitação de dívida, ele apresenta ali todos os argumentos, todas as provas necessárias que te inocentam. Mas ainda que tudo diga que você está inocente, ainda que o seu processo, digamos assim, ele já está vencido, você ainda depende de uma declaração do juiz te absolvendo, você ainda depende do juiz assinar ali um processo te absolvendo e te dando um veredito de absolução daquelas suas condenações, daqueles problemas que você está carregando. Vamos dizer que Jesus, na cruz, Ele resolve todos os nossos problemas. Na cruz, Jesus, Ele venceu o pecado. Jesus, Ele venceu a nossa condenação. A Bíblia diz que a cédula de dívida que era contra nós foi pregada naquela cruz, foi resolvida naquela cruz. No sangue de Jesus, ele derramado ali, ele é suficiente para nos limpar, nos redimir, nos dar vida abundante, nos dar vida eterna. Mas a ressurreição é como se fosse o bater do martelo do juiz ali, é como se fosse a confirmação do juiz de que de fato nós vencemos esse processo, de que de fato nós conquistamos essa vitória, de que de fato a dívida está paga naquela cruz. Então, o sacrifício de Jesus nos traz uma validação muito importante no que tange ao nosso passado. Jesus de fato morreu, Jesus de fato ressuscitou, e por isso nós somos redimidos. Olha o que o verso 17, ele chega a dizer assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vão, e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, não seria comprovado tudo que nós acreditamos e pregamos. Mas a ressurreição de Jesus, ela é uma validação, ela é uma comprovação de que esse evangelho ele é verdadeiro, de que Jesus de fato levou sobre si os nossos pecados, de que Jesus de fato levou sobre si a nossa condenação. E você precisa entender que quando estamos falando de Jesus, de ressurreição, nós não estamos falando de uma coisa que diz respeito somente à fé de pessoas. Nós estamos falando de um fato histórico. E nós temos na Bíblia, além de um livro de fé, ela também é um livro histórico, é um livro de comprovação histórica. E nós temos o autor aqui, Paulo, tendo o cuidado, inclusive, de apresentar testemunhas cabais, testemunhas credíveis, que evidenciaram a ressurreição de Jesus. Ele diz: Jesus ressuscitou, e ele apareceu para Cefas, que é Pedro, ele apareceu também para mais de 500 irmãos. Jesus aparece com o corpo glorificado, ressurreto, para
Pedro, para Tiago, para os demais apóstolos e para mais de 500 irmãos. Nessa época, para que um testemunho fosse válido, ele precisava ser de 2 ou 3, no mínimo, testemunhas a respeito de um fato, a respeito de um acontecimento, para que houvesse credibilidade daquele testemunho. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: não foi uma, não foi duas, não foi três, mas foram mais de 500 pessoas. E na época da escrita ele diz assim: alguns estão vivos ainda hoje, podem comprovar, outros já morreram, mas mais de 500 pessoas viram com seus olhos, tocaram com suas mãos o Jesus ressurreto. Ele apareceu para as pessoas. É um fato histórico, é uma realidade incontestável. E aí você pode pensar: pastor, mas essa turma se juntou porque era interesse para eles se tornarem testemunhas, para eles ficarem famosos. Quem sabe, meus irmãos, essa não é a época do TikTok, essa não é a época do Instagram, não é a época de redes sociais. Eles não ganharam seguidores por causa disso, eles não foram monetizados por causa disso, mas essas testemunhas, o que elas fizeram é que foram jogadas nas fogueiras, foram mortas, foram decapitadas, foram crucificadas de cabeça para baixo, foram perseguidas, perderam seus bens, perderam suas famílias, foram maltratadas pelo império da época, mas elas ainda assim continuaram testificando e testemunhando, porque não é algo inventado. Eles viram, eles presenciaram, eles tocaram no nosso Jesus ressurreto. Aleluia! Então nós estamos falando de que o sacrifício de Cristo, queridos, é algo real, é algo verdadeiro. Hoje, quando você vai assinar um cheque, se é que você usa cheque ainda, né? Hoje, quando você vai preencher uma ficha cadastral, quando você vai fazer qualquer coisa, que você escreve a data lá, essa datação que nós temos hoje, ela se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, queridos. A pessoa pode dizer assim: eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus. Ela pode dizer o que ela quiser, mas é um fato histórico. Jesus esteve entre nós, Jesus caminhou entre nós, Jesus habitou entre nós, Jesus viveu entre nós, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, mas não permaneceu morto. Jesus ressuscitou e apareceu para as testemunhas e está vivo para todos sempre. Aleluia! Isso é uma realidade que é histórica, ela tem credibilidade do passado e é real. E a ressurreição, ela é importante, ela é válida, porque ela valida tudo o que Jesus fez na cruz, tudo que Jesus realizou por nós na cruz. Mas a ressurreição também, queridos, ela atinge diretamente o nosso presente, porque ela nos dá um senso de propósito. Olha o que diz o texto, no verso 58, eu quero ler o verso 58, mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: nós temos aqui um capítulo longo, nós temos um capítulo de 58 versículos, e nos 57 versículos anteriores, Paulo está fazendo uma defesa apologética da ressurreição e da ressurreição de Cristo. Paulo vai explicar que Jesus ressuscitou, ele vai mostrar que é um fato histórico, ele vai mostrar que ele apareceu para testemunhas, ele vai mostrar que assim como ele ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também vão ressuscitar. Ele explica a ordem de como vai ressuscitar, os que morreram em Cristo primeiro, depois os que estão vivos. Ele explica como vai ser o corpo glorificado, ele mostra que é semelhante, mas não é igual, porque assim como a semente não é igual à árvore, assim é o corpo quando ele é plantado na morte, ele nasce depois, ressuscita um corpo diferente, glorificado. Parece, mas não é? Leia o capítulo depois, tem muita informação aí, queridos. E ele, 57 versículos, ele vem trabalhando a ressurreição. E aí ele encerra com o versículo 58. E o versículo 58, pode ter uma pequena variação aí da versão, mas na versão que eu li aqui, apresentei para vocês, alguém projeta para a gente 58, ele começa com a seguinte palavra: portanto. Portanto, queridos, é uma conjunção conclusiva, né, no nosso português. Uma conjunção conclusiva. O que isso quer dizer? Quando aparece o portanto ali, ele está concluindo tudo o que foi dito até agora.
Então ele está explicando a ressurreição, a realidade dela, que é um fato, que é verdadeira, que é verídico, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, e que assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com ele. Então ele diz o seguinte: por causa disso, vamos concluir aqui então. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você entende a ressurreição, a tua perspectiva do presente ela muda. A tua perspectiva do aqui e agora muda. Por quê? Porque você não encara mais a vida apenas deixando a vida te levar. Você não encara mais a vida apenas sendo empurrado pelas circunstâncias, mas você vive a vida com a perspectiva da eternidade. Você sabe que Jesus ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele para toda a eternidade. Você sabe que essa vida aqui na terra é apenas um pedacinho, apenas uma vírgula, comparado com a eternidade que nós temos pela frente com Cristo. Então você não vive mais essa vida como se ela fosse um fim em si mesmo, como ela fosse acabar nela mesma, mas você agora começa a viver a vida aqui na terra com uma perspectiva da eternidade. Tudo que você faz agora não é mais pensando só no aqui e agora, mas é pensando na eternidade. Você não mais vive só para conquistar coisas aqui dessa terra, mas você sabe que a maneira como você vive a vida aqui na terra vai determinar como e onde você vai passar a eternidade. Você não é mais agora fruto apenas da vida terrena. Meus irmãos, prestem atenção, talvez você está aqui e esse possa ser o seu caso. Tem gente que cansa durante a semana para descansar no fim de semana. E aí descansa no fim de semana para cansar na outra semana. E aí cansa na outra semana para descansar no fim de semana. E aí descansa no fim de semana para cansar na outra semana. E a vida da pessoa é essa daí. Trabalha para cansar, para chegar no fim de semana e descansar. E aí descansa para depois cansar de novo. Meus irmãos, a vida é mais do que isso. Nós precisamos viver e desenvolver a nossa vida aqui na terra com uma perspectiva de eternidade. O nosso senso de propósito, ele muda quando nós entendemos que Jesus ressuscitou e que nós também nele temos vida eterna, que a morte não é o nosso fim, mas nós temos uma eternidade pela frente. A nossa perspectiva muda, porque agora o nosso olhar está na eternidade. Então agora eu quero que a minha família vá junto comigo para a eternidade. Agora eu quero que os meus amigos vão comigo para a eternidade. Agora eu quero alcançar pessoas e o máximo de pessoas possíveis para que eles também conheçam a Cristo e possam caminhar conosco em direção à eternidade com Deus, à eternidade com Cristo Jesus. Agora eu entendo que os dons, talentos, habilidade, tempo, recurso, tudo que o Senhor me dá e coloca nas minhas mãos, serve a um propósito aqui e agora, mas não é um propósito que está resumido a essa terra, é um propósito que aponta para a eternidade. Então não interessa se é uma empresa, se é o trabalho, se é uma faculdade, se é um conhecimento, se é um diploma, não interessa o que o Senhor me deu, tudo aponta para a eternidade. O Senhor quer usar os meus dons, meus talentos, minhas habilidades, minha vida, minha energia, para que almas se acheguem ao conhecimento de Cristo Jesus, para que vidas sejam levadas a Cristo e para que o reino eterno de Deus seja implantado, seja manifesto por meio da minha vida aqui nesse tempo presente do cotidiano terreno. É por isso que o apóstolo Paulo, ele chega no último versículo, ele está falando desse conceito de ressurreição, desse conceito de eternidade. Então ele chega no último versículo e diz assim: portanto, meus irmãos, sejam firmes, sejam inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Deixa eu te falar, o outro trabalho que você faz aí pode ser vão, pode não servir para nada.
mas o trabalho no Senhor não é vão. Os hobbies teu do dia a dia podem não te servir para nada aí no futuro, mas o tempo que você emprega ministrando para alguém não é vão. Talvez as atividades, lazeres e descansos e etc. que você faz, eles podem ser vão, podem não servir para muita coisa. Mas quando você dedica do seu tempo, você abre sua casa, você participa, você lidera, você se preocupa com alguém, você liga para alguém, você manda um WhatsApp, você ora, você intercede, você lê Bíblia, nada disso é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode até não ver agora o resultado disso, você pode até agora, quem sabe, não colher a recompensa disso, mas não é vão no Senhor. Na perspectiva da eternidade, você será recompensado pelo Senhor. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. O que é teu está guardado. O Senhor não se esquecerá de você e não se esquecerá de tudo que tu tens feito para promover o seu reino e levar a sua vontade adiante e a cabo aqui nessa terra. Então nós precisamos olhar para o presente, entender a forma como essa ressurreição nos afeta hoje no presente. Ela nos afeta porque ela altera a nossa maneira de viver. Nós passamos agora a viver com propósito. Nós passamos a viver agora com um senso de eternidade. Então é diferente, nós não tocamos a vida mais de qualquer jeito e de qualquer maneira. Uma outra forma que afeta o nosso presente diretamente, claramente, é porque o nosso Jesus está vivo, queridos. Nós não estamos seguindo o ensino de um personagem histórico apenas. Nós não estamos seguindo os ensinos de alguém que viveu há mais de 2000 anos atrás e foi uma pessoa extraordinária. O nosso Jesus está vivo. Aleluia! Todos os outros personagens aí da história, ainda que tenham sido grandes figuras, grandes homens, se você for lá onde eles estão enterrados, onde foram enterrados, lá vai ter um túmulo deles, queridos. Mas se você for a Jerusalém, o túmulo do nosso Jesus está vazio, ele não está lá. Foi isso que os anjos falaram para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Jesus está vivo, aleluia! Então, meus irmãos, a ressurreição nos é importante, porque significa que Jesus está vivo e Ele está conosco. Ele mesmo disse para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa convicção. Você pode não estar sentindo nada, você pode não ter se arrepiado, nós não dependemos disso para crer. O que nós sabemos, de fato, sem sombra de dúvidas, que Jesus está presente aqui nessa noite, porque Ele diz na sua palavra: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Eu estou aqui no nome de Jesus. Tem mais alguém aí não? No nome de Jesus aqui nessa noite? Jesus está aqui no nosso meio, aleluia, glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós não estamos aqui lembrando de um Jesus que passou pela história e nós não temos mais conhecimento do seu paradeiro. Nós estamos aqui celebrando, cultuando, orando, conversando, falando, sentindo a presença de um Jesus vivo que está neste lugar. Ele está no nosso meio, queridos, e Ele continua operando milagres, Ele continua falando, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua restaurando, dando sabedoria, dando graça, dando direção, conduzindo a sua igreja. Jesus está vivo. Isso afeta o teu presente, por quê? Porque significa que você pode se relacionar e deve se relacionar com Ele pessoalmente. Você pode crescer em intimidade com Jesus, você pode caminhar com Ele, você pode conversar com Ele, você pode receber dEle, queridos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ele está disponível para se relacionar conosco. Ele é, na verdade, o único caminho capaz de nós nos achegarmos a Deus.
Não tem como conhecer Deus, se chegar a Deus, se não for por meio de um relacionamento com Jesus. Um relacionamento com Cristo Jesus. E isso afeta o nosso presente. Você não precisa mais andar sozinho, meu irmão, minha irmã. Você não tem que estar preocupado sozinho, você não tem que estar angustiado sozinho, você não tem que achar que está sozinho naquele momento de luta, de dor, você não pode achar que está sozinho diante das preocupações que te deixam acordar de madrugada, você não está sozinho quando parece que todo mundo te deixou, te abandonou, você não está sozinho, meu irmão. Você que ficou viúvo, você que talvez a sua família despencou, você não está sozinho, Jesus está com você. Você que está rodeado de pessoas, mas ainda assim, às vezes parece que ninguém te entende. Jesus está contigo, Jesus está presente com você, Ele está ali, disponível a se relacionar com você, disponível a desfrutar de uma comunhão, de uma intimidade, de um relacionamento profundo contigo. E você precisa lançar mão disso, você precisa desfrutar isso, porque isso é maravilhoso. Então perceba como a ressurreição afeta o nosso presente. Mas a ressurreição também, queridos, ela muda o nosso futuro. Ela nos dá esperança. A ressurreição muda o nosso futuro, ela nos dá esperança. O texto no verso 20 diz assim, que Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem. Como as primícias dos que dormem. Nós temos esperança em relação ao futuro, porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal, e Ele ressuscitou, Ele está vivo. E assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos junto com Ele. Essa expressão primícias, ela remete a uma linguagem agrícola do Antigo Testamento. As primícias significa que Ele é o primeiro dessa ressurreição. Você precisa entender que essa ressurreição de Jesus aqui, ela é diferente das outras ressurreições que tinham acontecido até agora. Por exemplo, você lembra que Jesus ressuscitou Lázaro, mas Ele ressuscitou Lázaro e trouxe de volta para essa vida aqui terrena. Isso significa que depois de um tempo, Lázaro morreu de novo. Ele não está vivo aí ainda. Eu até falei de manhã que alguns parecem Lázaro, mas não é ele não, né? Não é ele não. Mas ele morre de novo. Aquele filho da viúva de Naim, por exemplo, ele ressuscitou para essa vida aqui. E aí ele sofre a morte de novo. Jesus foi o primeiro dessa nova ressurreição. Ele é as primícias, ele inaugurou uma nova espécie de ressurreição, em que ele venceu a morte, ele ressuscita, e agora ele ressuscita com um corpo glorificado. Ele ressuscita com um corpo parecido, mas diferente, um corpo preparado para a eternidade. E ele inaugura uma nova vida, uma nova ressurreição, quase que uma nova raça de pessoas. Aqueles que agora vão ressuscitar e assumir um corpo glorificado por toda a eternidade. E Jesus é o primeiro a fazer isso, por isso que a Bíblia diz que Ele é as primícias. Mas não é só isso que é as primícias. A primícia é uma linguagem agrícola do Antigo Testamento. O que eram as primícias? As pessoas faziam as suas plantações e os primeiros frutos, a primeira colheita, eles colhiam e eles ofertavam ao Senhor Deus. Então, de fato, é a primeira. Mas qual que era a importância da oferta das primícias? Quando eles ofertavam as primícias, o que eles estavam fazendo? Aquela oferta, ela santificava todas as demais. Então aquelas primícias, os primeiros frutos entregues a Deus, eles santificavam todos os demais frutos. Olha que interessante, quando você planta e você colhe, eles pegavam os primeiros frutos, e eles não sabiam quantos frutos viriam depois, eles não sabiam como seria o clima, eles não sabiam nem mesmo se eles iriam voltar a colher ou não. Mas ao entregar a Deus os primeiros frutos, eles estão dizendo para Deus o seguinte: nós entendemos que o nosso sustento não vem da terra, que o nosso sustento não vem da nossa agricultura, do nosso trabalho, mas o nosso sustento vem das mãos do Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor, nós descansamos no Senhor. Então, ao fazer essa oferta, eles santificavam todo o resto da sua plantação, das suas futuras
futuras colheitas, eles garantiam a bênção do Senhor sobre a sua colheita que viria depois. Meus irmãos, Jesus, ele é as primícias da ressurreição. Jesus, ele foi entregue como o primeiro fruto da ressurreição, e por isso ele já preparou e ele já santificou todas as demais ressurreições que acontecerão em Cristo. Ele abriu o caminho, ele preparou o terreno para que eu e você, os frutos que virão a seguir, possam também ressuscitar num corpo glorificado por toda a eternidade. Aleluia, glória a Jesus por isso, glória a Jesus por isso. Então ele é as primícias da ressurreição. Nós sabemos, queridos, como será o nosso futuro. O nosso futuro não é utópico, não é de incerteza, mas nós sabemos que se estamos em Cristo Jesus, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos para uma vida eterna com Ele. Glória a Deus por isso. Isso significa que nós temos esperança. Isso significa que nós temos uma esperança de futuro. Nós temos uma esperança eterna. Mas eu preciso esclarecer um pouco a sua mente a respeito dessa palavra esperança. Às vezes, no nosso cotidiano, do nosso português, nós usamos a palavra esperança como assim, só um desejo de que as coisas possam ir bem. Eu tenho esperança de que as coisas mudem. Eu tenho esperança de que dê tudo certo. Na verdade, nós não temos certeza. Nós não temos convicção. Nós apenas torcemos para tudo dar certo. Nós muitas vezes entendemos a esperança desse jeito, dessa maneira. Mas biblicamente, teologicamente, esperança não é isso. Biblicamente falando, esperança é aquilo que nós temos certeza que vai acontecer no futuro. Então, quando nós dizemos que nós temos esperança eterna, uma esperança de futuro, não é que nós estamos torcendo para que tudo dê certo, é porque nós temos a convicção, a certeza absoluta, que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Para nós é um fato, é uma certeza, é uma convicção. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele inaugurou uma nova ressurreição, e nós ressuscitaremos com Ele. Aqueles que dormiram em Cristo, pessoas que nós amamos, irmãos na fé, pessoas que nós conhecemos, eles vão ressuscitar primeiro, e nós logo a seguida, ou os que estiverem vivos, logo a seguida. Mas isso é uma convicção, isso é uma certeza, não é uma hipótese, não é uma possibilidade, mas é uma certeza, é uma esperança de futuro que nós possuímos. Eu vou explicar isso melhor para você. Quando você vai a um ponto de ônibus e você está esperando o ônibus, você espera o ônibus ali por quê? Porque você tem certeza que ele vai passar, não é verdade? É ou não é? Ou tem algum doido aí? Não? Porque você tem a certeza. Mas aí vamos supor que alguém te manda uma mensagem, ou você ali esperando, você lê uma reportagem que diz assim: ônibus em greve hoje, em Contagem, BH, onde não sei onde você vai estar, né? Ônibus em greve, nenhum ônibus vai sair na rua. Pergunta, você continua esperando? Sim ou não? Não? Se sair um sim aí a gente conversa depois, hein? Não. Por quê? Porque você não tem mais certeza se o ônibus vai passar ou não. Pode estar até assim, ó, algumas linhas talvez passem, outras não, mas você já não espera mais. Por quê? Porque você não tem mais certeza de que vai passar. Você só espera quando você tem certeza de que o ônibus vai passar. Ou vamos lá, você marca um compromisso com alguém, e aí você marca um horário, e você está esperando, dá a hora, passa 5 minutos, passa 10, 15, meia hora, e alguns aí vão aproveitar, né, puxar a orelha, passa 1 hora, misericórdia, irmão, né? Mas você continua esperando quando? Quando você sabe que a pessoa virá. Você tem a certeza que ela virá e você espera. Se de repente a pessoa te manda uma mensagem dizendo assim: olha, não vai dar mais para eu ir, você continua esperando, sim ou não? Não, por quê? Porque você já não tem mais certeza que a pessoa vem. A nossa esperança é desse jeito, queridos. Nós esperamos, nós temos esperança, porque nós temos a certeza, a convicção de que nós ressuscitaremos com Cristo Jesus.
Nós temos a certeza que Jesus venceu a morte, nós temos a certeza que Ele ressuscitou, e nós temos a certeza também que ainda que a gente passe pela morte, nós ressuscitaremos com um novo corpo glorificado e viveremos eternamente com Jesus, aleluia! Então nós temos uma esperança no futuro, e deixa eu te contar um spoiler, o nosso futuro é sempre melhor do que o hoje. Quem é crente, o melhor sempre está por vir, queridos. Olha o que Paulo entendeu isso de tal jeito, que ele falou para assim, olha, morrer para mim é lucro. Não é que ele quer morrer não é que ninguém procura a morte não, todo mundo procura viver, e esse é o correto. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu sei que o melhor ainda está por vir. Eu sei que em Cristo sempre o melhor ainda está por vir. Em Cristo ainda não experimentei tudo o que Ele preparou para mim. Jesus falou sobre isso, olha, nem atingiu o coração do homem, o pensamento do homem. O homem não tem capacidade de imaginar aquilo que Deus preparou para nós. Aleluia! Sempre o melhor está por vir, meus irmãos. Nós temos uma esperança eterna. Você não pode andar por aí cabisbaixo, derrotado, não, você é cristão. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Pode estar ruim hoje, pode estar na prova, na luta, pode estar difícil, mas tem coisa melhor vindo pela frente, ainda nessa terra, e quanto mais ainda na eternidade, porque nós servimos a um Deus poderoso, um Jesus que está vivo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós, Ele caminha no nosso meio, Ele ouve a nossa oração, e Ele responde a nossa oração com poder, com graça, com unção. Glória a Deus por isso, aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Você pode dizer para alguém que está perto de você assim, o meu Jesus está vivão, fala assim para ele. E isso muda tudo, sabe por quê? Porque significa que aquilo que Ele fez na cruz lá foi validado. Ele levou o teu pecado naquela cruz, meu irmão, aleluia. Ele nos purificou, Ele nos santificou, Ele pagou o preço pela nossa salvação naquela cruz, aleluia. Está consumado, glória a Deus. Isso altera o nosso presente, porque nós não estamos aqui só para cansar, para descansar e descansar para cansar. Nós estamos aqui para viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Existem propósitos eternos para nós. Isso muda o nosso presente porque Ele está vivo e Ele se relaciona conosco. Ele está aqui no nosso meio, Ele está entre nós, aleluia, glória a Deus por isso. E isso altera completamente o nosso futuro, porque nós temos esperança. Não é de possibilidades, é de certeza, nós temos esperança. Glória a Deus por isso. Eu estou lembrando de pessoas que eu vou encontrar na eternidade, queridos, que já partiram no Senhor, aleluia. Eu tenho esperança, a esperança eterna. Nós estaremos juntos, nós celebraremos ao Senhor, nós estaremos na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por essa convicção. Obrigado, Senhor, por esse impacto que a ressurreição gera em nós. Senhor, nós cremos, Senhor, e nós temos a convicção, e nós temos, ó Pai, a testificação histórica de que Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. O túmulo, Senhor, está vazio, Senhor, Ele não está lá. Nós sabemos, Jesus, que Tu estás na verdade aqui entre nós, presente conosco. A Tua comunhão, ela é real, a Tua presença, ela é real, e nós Te louvamos por isso, Jesus, porque, Senhor, significa que tudo que fizeste na cruz é verdade, significa que a Tua presença altera completamente a nossa perspectiva aqui no hoje, no presente. Senhor, e se por acaso tem pessoas vivendo sem senso de propósito, sem entendimento do que Tu tens para a vida delas, ó Deus, tem pessoas vivendo sem desfrutar da Tua presença, sem desfrutar da comunhão contigo, sem desfrutar
do relacionamento contigo, Jesus. Começa a falar hoje, começa a trazer um entendimento, Senhor, da realidade, Senhor, de que Tu estás vivo, de que Tu estás aqui, de que Tu estás presente, que o coração se abra para se relacionar contigo, que o coração se abra para receber de Ti, Senhor, ó Deus, e que de fato no nosso presente sejamos impactados pela realidade do Teu reino e dos propósitos pelo qual Tu nos geraste, Senhor. Ó Pai, Senhor, e obrigado porque isso afeta também o nosso futuro e nos dá uma esperança eterna, Senhor. Nós não temos medo do amanhã. Não interessa, Senhor, pode até o mundo implodir, pode as coisas ficarem mais complicadas e difíceis, Senhor, o nosso futuro é glorioso, nós temos esperança eterna, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e viveremos eternamente na Tua presença. Por isso te adoramos nessa noite, Senhor, mais uma vez glorificamos o Teu nome, no nome de